Olá, professora! Vamos fazer aqui uma revisão do que a gente estudou da BNCC para concurso, né? Conhecimentos pedagógicos para você passar na sua prova. Então, vamos começar com a definição da BNCC, destacando algumas coisas que você pode, né, que pode cair, que você deve prestar atenção. Então, vamos lá. A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Esse textinho curtinho aqui vale a pena você memorizar, tá? Então vamos lá, olha. Normativo é obrigatório. A palavra obrigatório pode aparecer lá no seu concurso, na sua questão. Então, obrigatório não é lei, mas tem força de lei. Então, normativo é uma palavra interessante de você destacar aqui. Aprendizagens essenciais. Se a BNCC é uma base para a construção do currículo, o que ela traz? As aprendizagens essenciais que todos os alunos devem saber, né? Que todos os alunos têm o direito de aprender. Outra questão aqui, outra palavra, outra coisa que você deve destacar é educação básica. Por quê? Educação básica está se referindo a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Se por acaso a questão que você está fazendo trouxe ali um ensino superior, por exemplo, então você sabe que não está falando da BNCC. Então, normativo tem força de lei, aprendizagens essenciais, porque é tudo aquilo que os alunos devem aprender em cada etapa, né? Orgânico e progressivo, porque vai dizer de cada etapa, e educação básica. Educação infantil, ensino fundamental de 9 anos, né? Tem os anos iniciais e os anos finais, e ensino médio, 3 anos de ensino médio. Então, vamos continuar. Princípios orientadores da BNCC são os princípios éticos, políticos e estéticos. Éticos, porque está falando da relação dos indivíduos. Político, porque nós estamos formando cidadãos. E estéticos no que diz respeito à produção humana. Agora aqui a gente vai fazer um pequeno exercício. Eu quero que você exercite uma questão aqui, por isso eu vou tampar esse pedacinho aqui. A BNCC tem um foco no desenvolvimento de competências. E, além de saber disso, você precisa saber como a BNCC define competências, não é mesmo? Então, vamos lá. Competência na BNCC é definida como a mobilização de conhecimentos. Aqui, o que são conhecimentos? Conceitos e procedimentos. Habilidades, que são práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, veja só, a competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para desenvolver demandas complexas, para resolver demandas complexas. E aqui, professora, veja só, a gente já tem uma menção ao desenvolvimento integral. Demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Aqui também, olha, quando a gente diz que as habilidades são práticas, cognitivas e socioemocionais, você já vai observando que essa competência demanda uma formação integral do indivíduo, tá certo? Bom, vamos aqui ao nosso exercíciozinho para que você possa memorizar, para que você possa pensar nas competências que são trabalhadas na BNCC. A BNCC traz competências gerais, que são 10, e que dizem respeito a todas as etapas. E ela traz também algumas competências específicas de cada área, né?
Aqui nós vamos trabalhar com as competências gerais. Eu vou ler uma competência geral e eu quero que você resuma em uma palavra. Pode colocar aí pode colocar aí nos comentários. Em uma palavra, a que diz respeito essa competência, ok? Então vamos lá, olha, competências gerais da BNCC. Valorizar e utilizar o conhecimento histórico construído sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Essa primeira habilidade diz respeito ao conhecimento. Foi isso que você escreveu aí? Então, a primeira habilidade está falando dos conhecimentos. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos pela humanidade aí, sobre o mundo físico, social e tudo mais. A habilidade número 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a abordagens próprias das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade para investigar causas, elaborar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, a número 2 diz respeito a... O que essa número 2 está falando? Ela fala do pensamento científico, crítico e criativo. Então, número 1, conhecimento. Número 2, pensamento científico, crítico e criativo. Número 3, eu vou voltar aqui um pouquinho para você poder ver o que eu estou lendo. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais e também participar da prática diversificada da produção artística cultural. Essa aqui está muito fácil, né? Muito fácil. Então, repertório cultural. A criança precisa acessar os conhecimentos, né? Que durante muito tempo a escola fez só isso daqui, né? Mas não. Acessar os conhecimentos, o pensamento crítico, científico e criativo. E o repertório cultural, né? A gente deve trabalhar aí o repertório cultural da criança e do adolescente e dos jovens também. Número 4, vamos lá. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visomotora, como libras, escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemáticas e científicas, para se expressar, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentido que levam ao entendimento mútuo. Número 4, então, diz respeito à comunicação. Usar diferentes linguagens para se comunicar com eficiência. Número 5. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, a competência número 5... está falando da cultura digital, né? A cultura digital aqui na competência número 5. Você está acertando? Conta para mim se você está acertando. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, a competência número 6 diz respeito a trabalho e projeto de vida. Trabalho e projeto de vida, que vai aparecer bastante lá no ensino médio. Número 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Número 7, então, é a argumentação, né?
qualquer argumentação? Não, ela obedece a todos os critérios que eu li, mas saber também argumentar. Número 8, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e conhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, olha só, a número 8 é o autoconhecimento e o autocuidado. Aqui na número 8, a gente já tem aqui um comecinho do socioemocional, né? A gente já tem, aqui seria o emocional, né? Você cuidar da sua saúde, conhecer-se e cuidar-se. A 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Número 9, então, empatia, para completar aqui o socioemocional, né? Se aqui era emocional, aqui é o sócio, não é mesmo? Então, empatia é a competência número 9, empatia e cooperação. E por último, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Aqui o que é que está faltando, então? Está faltando a responsabilidade e a cidadania, que é a competência geral número 10. É interessante você conhecer essas competências, né? E aqui, de forma resumida, fica mais fácil de você entender. Educação integral. A BNCC tem um compromisso com a educação integral. O que significa isso? Vamos lá, olha só. Reconhece, assim, que a educação deve visar a formação, desenvolvimento humano global. Então, desenvolvimento humano global. O que implica compreender a complexidade e não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam a dimensão cognitiva e intelectual ou a dimensão afetiva. Então, pessoal, olha só, nós já tivemos escolas, né, teorias, que privilegiavam muito uma ou outra. E aí a gente ficava entre ter que escolher entre elas. A proposta da BNCC, o compromisso da BNCC é trabalhar com as duas, não só as duas, como também o campo cidadão e tudo mais, mas não privilegiar uma ou outra. Significa ainda assumir uma visão plural, singular, integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeito de aprendizagem e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento, desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. O compromisso da BNCC com a educação integral ainda se estende a uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 3 palavras importantes: sociedade justa, democrática e inclusiva. Aqui, a gente tem, antes ali dos fundamentos pedagógicos, mais uma observação para fazer aqui. Olha só. Independentemente da duração da jornada escolar. Independentemente da duração da jornada escolar. Por que eu estou frisando isso aqui para você? Pode ocorrer de cair lá na sua questão a questão do tempo integral, jornada, isso é independente. Quer dizer que pode ser tempo integral ou não. A formação integral é outra coisa. Tá bom? Então, independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral com o qual a BNCC está comprometido se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades e os interesses dos estudantes, também com os desafios da sociedade contemporânea. Quais são os desafios da sociedade contemporânea, né? Diferentes infâncias, diferentes juventudes, culturas, potencial de criar novas formas de existir. Lá nos fundamentos pedagógicos, a gente vai se questionar o que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagens colaborativas e como avaliar esse aprendizado. E os processos
de aprendizagem devem atender a toda essa diversidade que a BNCC se propõe a acolher. Existe um pacto interfederativo para a implementação da BNCC. Esse pacto interfederativo significa que todas as unidades federativas, município, estado, União, Distrito Federal, todo mundo deve estar, alinhado para atender a essa implementação, buscando igualdade educacional, que quer dizer oportunidade de ingresso e permanência em uma escola de educação básica, diversidade, propostas pedagógicas que considerem as necessidades e possibilitem o interesse dos estudantes, e possibilidades e interesses dos estudantes, assim como sua identidade linguística, étnica e cultural. Então, é uma base só para o Brasil inteiro, mas essa base, ao ser transformada em currículo, vai atender a diversidade, vai atender as especificidades daquele lugar. E equidade, reverter a exclusão histórica que marginaliza grupos que não puderam estudar e completar sua escolaridade na idade própria. Aqui, desenho para desestressar. Recomendo que você também tenha os seus momentos, para desestressar aí, para descansar. E aqui, olha só, uma questão importante. A BNCC não é um currículo, ela é uma base para a construção desses currículos. Então, veja só, as decisões que caracterizam o currículo em ação. Adequar a BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e características dos alunos. Então, o currículo deve se adequar a tudo isso. Autonomia das redes, dos sistemas de ensino, das instituições, das próprias escolas e os contextos em que vivem esses alunos, tá? E aqui também para a gente poder mencionar os temas transversais contemporâneos que a BNCC vai abordar, que são meio ambiente, economia, saúde, cidadania, civismo, tecnologia e multiculturalismo. Esse vídeo, pessoal, já ficou muito longo, então eu trago para vocês uma separação aqui entre os anos, a educação infantil e o ensino fundamental no próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo te ajude a relembrar tudo que a gente já estudou e que você faça uma boa prova. Um grande beijo e até a próxima.